Seja bem-vindo ao Talking Law and Economics, um podcast do GED, Grupo de Estudos de Direito e Economia da UNB e IDP, que busca fomentar discussões sobre temáticas do direito por uma perspectiva econômica. Eu sou Leonardo Ávila, graduando na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E eu sou Amanda Flávio de Oliveira, professora do curso de Direito da Universidade de Brasília e do IDP. No episódio de hoje, sobre Poder Judiciário Brasileiro e a análise econômica do direito, estamos com o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. O professor Cueva é ministro do Superior Tribunal de Justiça desde o ano de 2011, tem LLM pela Harvard Law School, é doutor pela Alemanha, um grande professor, um pesquisador premiadíssimo, tem excelentes trabalhos publicados no Brasil e no exterior também, é um grande conferencista. Ministro, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Amanda. Muito obrigado, Flá. Muito obrigado, Leonardo. É uma alegria poder estar aqui com vocês falando sobre um assunto tão atual, importante para a nossa realidade como país, falando no sistema judiciário brasileiro e nas projeções para o futuro. Acho que é fundamental a gente ter em vista essa preocupação com as consequências econômicas das decisões judiciais. Ministro, recentemente, com a posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal, a imprensa noticiou que, por ele ser um entusiasta da análise econômica do direito, é possível que essa metodologia ganhe bastante visibilidade e divulgação. Entretanto, tem-se a impressão de que os juízes e os tribunais em geral, no Brasil, ainda são muito cautelosos com a temática das consequências das decisões judiciais. Como se houve essa situação? Por que razão compreender institutos econômicos e levá-los em consideração quando da interpretação de uma norma jurídica pode ser importante? O ministro Fux, de fato, é um entusiasta da análise econômica do direito, ele já tem trabalhos publicados sobre isso, inclusive sobre a análise econômica do processo civil, ele tem votos emblemáticos sobre isso, desde o tempo que ele era ministro do STJ, e no Supremo também tem sido um importante defensor dessa metodologia de análise, que tem se tornado cada vez mais frequente entre os magistrados no país todo, não apenas nos tribunais superiores, mas também nos tribunais de apelação, os juízes de primeiro grau. Tem sido mais comum encontrar decisões judiciais que fazem referência a esses postulados da análise econômica do direito e procuram levar em conta as consequências das decisões. Isso se tornou a tal ponto importante que a própria lei de introdução às normas de direito brasileiro, na última reforma, que introduziu os artigos 20 a 30, leva em conta esses elementos. No STJ, isso já tem sido visto com alguma frequência, é possível apontar algumas decisões que levam em consideração a análise econômica do direito. Eu citaria uma decisão emblemática do ministro Salomão, em que ele se filia a essa escola, de algum modo, e expõe longamente quais são os pressupostos para que essa análise seja feita. Há inúmeros outros casos na sessão em que eu atuo, que é a segunda sessão, que julga todas as questões de direito privado no país. Em vários julgados levou em consideração, sim, essas questões. Eu lembro do caso, por exemplo, dos juros no pé. Juros no pé são os juros cobrados pelo capital que é fornecido pelo incorporador para quem compra um imóvel na planta. Os órgãos de defesa do consumidor haviam proibido essa prática por entendê-la nociva ao consumidor. E, na segunda sessão, prevaleceu o para-choque de alguns o entendimento, eu fui também parte dessa maioria, de que, na verdade, aquilo era um preço embutido pelo incorporador, porque não poderia ser diferente, existe um custo de oportunidade pelo uso daquele capital, nada é de graça. Então, é melhor que aquilo fosse cobrado de maneira transparente e clara para que o consumidor pudesse comparar o custo do financiamento em cada uma das ofertas que ele tinha. É meio contraintuitivo, né? Despertou iras até domésticas em casa. Eu tive que falar, não, mas veja,
o órgão de defesa do consumidor tinha certamente a melhor das intenções, só que, na verdade, a consequência disso era exatamente o oposto, era encobrir uma realidade, quais eram os juros efetivamente praticados e quanto o consumidor estava pagando em cada uma daquelas operações que ele fazia. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que essa lógica é mais pervasiva, né? E a gente verá que isso é uma realidade muito importante, apesar de as escolas de direito ainda não terem se rendido a isso. E se contarem nos dedos de uma mão, acho, as escolas que têm essa disciplina no seu currículo. Bem, ministro, é exatamente nessa linha do que o senhor acabou de dizer. Posner, o senhor conhece bem, Richard Posner, um dos grandes expoentes americanos na análise econômica do direito, ele já escreveu um artigo dizendo que, embora os juízes muitas vezes tenham cautela em utilizar fundamentos econômicos explícitos nas suas decisões, de alguma forma eles maximizam riqueza, eles fazem uma análise de eficiência, mesmo que de forma intuitiva, né? E o senhor fez referência muito apropriadamente à lei de introdução às normas do direito brasileiro, que fez uma alteração recente, em que uma alteração recente passou exatamente a exigir que na esfera administrativa, controladora, judicial, não se decida com base em valores jurídicos abstratos, mas que sejam levadas em consideração as consequências práticas da decisão. Mais recentemente, o senhor acompanhou a Lei de Liberdade Econômica, o surgimento dela no ordenamento jurídico. E ela tem inúmeros reflexos, inúmeros efeitos, mas um deles, e que tem passado desapercebido de alguma forma, e que me parece relevantíssimo, é que ela resgata a instância recursal titularizada pelo STJ para a discussão de situações em que a liberdade econômica esteja sendo indevidamente sacrificada, né? Especificamente sobre esse movimento legislativo brasileiro, como é que o senhor o vê? Qual que é o impacto real que o senhor espera que essas novas leis possam produzir na jurisprudência nacional? É um movimento muito importante. A lei de introdução às normas de direito brasileiro é o resultado de um trabalho feito por dois professores ilustres de São Paulo, né, o professor Carlos Ari e o professor Floriano Marques Neto. Foi um projeto apresentado pelo senador Antônio Anastasia e que resulta dessa tentativa de dar um pouco mais de racionalidade à interpretação e aplicação do direito. Os autores colocaram de maneira até um pouco ingênua que aquilo se voltava somente ao direito público, como se eles pudessem determinar como depois o intérprete faria a aplicação daquelas normas. É claro que se aplica a todo o ordenamento e já tem sido invocado desse modo. São normas sobre direito, né, que procuram, de alguma maneira, conter a discricionariedade judicial. Nós já não temos mais aquele modelo simplista de que um juiz autômato, o juiz boca da lei, o juiz que fazia uma subsunção e não levava em consideração outros elementos extra-normativos, né? O mundo é como se o modelo positivista keynesiano era um modelo fechado em si mesmo e que não levava em conta os elementos fáticos ou contranormativos. E essas normas, na verdade, a começar pela lei de introdução nova, nos artigos 20 a 30, ela procura chamar o aplicador para essas realidades, né? Ele tem que levar em conta as consequências da decisão, não pode decidir com base em princípios e normas abstratas. Isso procura pôr um freio ao que alguns autores chamam de farra dos princípios, né? Um colega meu de graduação, o professor Ronaldo Porto Macedo, ele usa essa expressão com muita propriedade, a farra dos princípios. A gente ingressou numa época no Brasil onde o discurso se tornou extremamente poroso. Abandonamos o positivismo em nome de princípios e de uma teoria um pouco gelatinosa sobre ponderação ou sopesamento de valores, mas não apenas nos tribunais superiores, para o qual essa teoria foi concebida. Qualquer intérprete hoje, qualquer juiz se sente legitimado a fazer ponderações que acabam, muitas vezes,
contrariando o sentido literal da norma. Quem faz a ponderação, e eu lembro muito também de um autor que tem enfaticamente combatido isso, Humberto Ávila, professor da USP agora, originalmente lá do Rio Grande do Sul, que diz que quem faz a ponderação é o legislador, é ele que tem a legitimidade das urnas para determinar se um valor prepondera sobre o outro, qual peso a ser dado a tal ou qual coisa. É claro que, em casos difíceis, em casos excepcionais, a Suprema Corte poderá, sim, fazer uma ponderação, um sopesamento, para definir qual é o valor prevalecente, já que não é possível deixar de decidir caso não exista uma norma expressa sobre aquela situação fática trazida ao conhecimento dos tribunais. Mas isso não pode ser trivializado. O próprio Posner tem um texto muito interessante. Se nós queremos abandonar o positivismo e partir para teorias integrativas do direito que ajudem o intérprete a lidar com as novas realidades, a análise econômica do direito é muito mais segura do que a ponderação, porque a ponderação nos leva a um mundo quase metafísico, né, em que os valores são pesados segundo aquela fórmula de peso de um célebre autor alemão, que é muito orgulhoso daquela forma, mas será que aquilo tem sentido? Ele diz, olha, pelo menos na análise econômica do direito, nós temos postulados, metodologia que são verificáveis. Isso não é uma regra de interpretação, mas é uma regra de verificação dos resultados daquela interpretação da norma, já na fase pragmática dele, né? Ele teve uma fase xiita, onde ele postulava a análise econômica como uma verdade última. Isso gerou, obviamente, muita controvérsia, muito debate, muita crítica nos anos 70, onde ele radicalizou esses axiomas da análise econômica do direito a situações que são eticamente insustentáveis. Mas, com o tempo, com a virada pragmática do Posner, ele passou a ter uma visão muito mais holística, vamos dizer assim, do processo de interpretação e aplicação do direito, admitindo que há uma competição no mercado de ideias por vários métodos. A análise econômica tem um viés privilegiado, por ter uma metodologia que é testada sempre e por se valer de algumas ferramentas sofisticadas das ciências sociais, das ciências exatas, que nós normalmente não temos condição de nos valer. Então, para o aplicador de direito, a análise econômica do direito ela abre um mundo diferente que permite fazer avaliações interessantes, quase como se fosse em algumas circunstâncias, uma verdadeira psicanálise do que acontece por trás de um modo de aplicação do direito. O exemplo que eu dou disso por exemplo, a questão nós falaremos sobre isso, né? Mas a questão das custas judiciais no Brasil e no mundo. Qual que é o montante ideal de custas? Entre ser gratuito e fixar um valor muito alto, como é que você garante o máximo acesso à justiça? Como é que você evita que os agentes, os atores do sistema de justiça usem esse sistema de maneira oportunista e predatória? A economia ajuda a entender um pouco isso e ajuda a desmistificar um pouco algumas questões. O acesso à justiça ele é sempre brandido como se fosse um valor abstrato, intangível e que não pode ser atacado sob nenhuma circunstância, como se qualquer variação no valor de uma taxa judiciária das custas fosse mecanisticamente impedir o acesso à justiça ou bloquear o acesso à justiça. Na verdade, não é bem assim. Você precisa entender como é que funciona o acesso à justiça, como é que ele tem se manifestado na prática, como é que o sistema, a cobrança pelo acesso à justiça ou a não cobrança afeta o comportamento das pessoas, né? E como é possível gerar incentivos para que as pessoas usem o sistema de maneira mais adequada ou não. Sem essa análise econômica do direito, nós não conseguiríamos ter essa visão.
Ministro, exatamente sobre esse tema de custas, o senhor coordenou um grupo de trabalho que culminou na elaboração e apresentação recente de um projeto de lei complementar que estabelece normas para a cobrança de custas dos serviços forenses na União, nos estados e no Distrito Federal, além de disciplinar o controle de sua arrecadação. Em que medida o senhor acredita que a proposta poderá impactar o tema de acesso à justiça no Brasil? Obrigado pela pergunta. De fato, esse grupo de trabalho reuniu excelentes pesquisadores, economistas, juristas, que procuram entender um pouco o que acontece com a hiperjudicialização do nosso judiciário, né? Nós temos dezenas de milhões de processos, mais de 80 milhões, segundo o CNJ. Temos um sistema muito congestionado. As reformas processuais todas falharam. Se nós analisarmos o número de litígios por 100 mil habitantes no Brasil, nós batemos todos os recordes, né? Nós temos cerca de 4 vezes o número de litigantes por 100 mil habitantes do que na Alemanha, 10 vezes do que nos Estados Unidos e 20 vezes do que no Japão. É difícil acreditar que nós, brasileiros, sejamos tão conflituosos assim, tão querelantes assim, que tenhamos esse atavismo de recorrer ao judiciário sempre, até mais, por exemplo, do que os alemães, que são notoriamente querelantes, porque há um sistema complexo que garante direitos e que permite que os indivíduos procurem postular isso no judiciário. Será que nós somos assim ou será que há incentivos para que haja uma litigiosidade excessiva? Procurando entender isso, então, nesse grupo, foi feito um estudo que mostrou que o sistema é muito desigual. No Brasil, apesar de haver na Constituição a previsão de uma competência concorrente da União e dos demais entes federativos para disciplinar as taxas judiciárias, a União sempre se absteve de disciplinar isso por lei. E o resultado disso é que nós temos um paradoxo. Quanto menor o índice de desenvolvimento humano, os estados mais pobres, né, cobram taxas judiciárias muito maiores do que os estados mais ricos e com um desenvolvimento humano maior. A justiça federal, em geral, cobra taxas judiciárias muito pequenas, praticamente simbólicas. Os juizados especiais vivem o fracasso do sucesso, ou o sucesso do fracasso. Eles estão hiperinflados e deixaram de dar uma resposta ágil aos consumidores e àqueles que trazem pequenos conflitos. Eles se tornaram, na verdade, uma terceirização dos saques das grandes corporações e dos setores que são os litigantes habituais. Então, é preciso pensar isso de outro modo, com base em algumas ideias de que é preciso aumentar o acesso à justiça, é preciso racionalizar o sistema, porque existem 27 estados e cada um deles define o que é despesa e o que é custo. Não havia sequer uma uniformidade conceitual, não havia balizas mínimas e máximas, não havia parâmetros para a incidência dessas custas. No tempo também, ela podia ser muito cara no início, muito cara no fim, muito cara no meio. É preciso usar uma régua temporal aqui para que os litigantes tenham momentos de reflexão, por assim dizer, para que eles possam avaliar se convém ou não continuar com aquele litígio ajuizado. A própria questão do fracasso da audiência de conciliação e julgamento do artigo 334 do novo Código de Processo Civil tem muito a ver com isso. No momento que você propõe ação, você incorre num custo irrecuperável, né? Um sunk cost, e você paga as custas, você paga advogados. Será que você vai ter um incentivo adequado a compor o litígio com a outra parte, a chegar a uma solução consensual? Essas questões levaram, então, a que se fizesse um anteprojeto de lei complementar. Isso foi submetido a uma audiência pública, que enriqueceu muito o debate, graças à participação das entidades associativas, de juízes, advogados, enfim, de todos os atores do sistema judicial, né? E foi entregue pelo presidente Toffoli, na última semana de sua gestão à frente do Supremo e do CNJ,
ao presidente da Câmara para que fosse, então, para que tramitasse no Congresso, né? A ideia é criar uma lei quadro, uma lei nacional, que, obviamente, preserve a autonomia dos entes federativos, dos estados, do Distrito Federal, para criar o seu regime próprio de custas, mas com balizas mínimas e máximas, procurando observar essa lógica de que é importante distribuir o valor dessas custas ao longo do tempo. A outra perna disso, que será debatida nesse grupo que continua agora sob a gestão do ministro Fux, no CNJ, é assistência judiciária gratuita, né? Ela existe em quase todo mundo, mas sob parâmetros estritos. É necessário, em geral, mostrar a necessidade daquele benefício, né? Não é possível admitir, como nós vemos aqui no Brasil, que um litígio que verse sobre um imóvel de alto valor, um automóvel de luxo, tem esse benefício, ou que um desembargador possa ter o benefício. Por outro lado, também não faz sentido que o benefício seja tudo ou nada. É possível imaginar um sistema em que ele seja concedido parcialmente, ou apenas uma fase do processo, porque também o sistema, ele às vezes é barato, às vezes é caro, às vezes é injusto, às vezes dificulta o acesso à justiça pelo fato de criar barreiras artificiais ao litígio que não é oportunista, né? Na verdade, o que se quer é ampliar o acesso à justiça e dificultar o uso oportunista do sistema de justiça. Então, uma das ideias também por trás que na verdade, esse Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que reúne agências é fazer com que as agências finalmente comecem a exigir das entidades reguladas que também sejam responsáveis pela resolução dos conflitos que geram, né? Um exemplo muito feliz disso é a questão do ombudsman bancário na Inglaterra. Existe uma entidade financiada pelos bancos, pelas empresas do sistema financeiro, que é encarregada de resolver os conflitos até um determinado valor. É a porta de entrada para a resolução dos conflitos de pequeno valor. E é financiada pelo sistema financeiro, tem cerca de 3 mil funcionários, conta com vários magistrados aposentados, e procura dar uma solução rápida, objetiva, e que também não impede que o jurisdicionado entre com uma ação, se entender necessário, mas, a rigor, o conflito é solucionado ali, a não ser que seja um conflito de alta complexidade, alto valor, mas é muito raro acontecer, né? Essa seria uma maneira. As plataformas eletrônicas de mediação hoje, também, acho que com a pandemia, nós demos um salto de alguns anos na tecnologia, no que nós podemos fazer, e elas integram os sejusques presenciais com outros meios de resolução de conflitos, com uso de algoritmos, com vários instrumentos que podem, de fato, ajudar a resolver conflitos de maneira mais objetiva, rápida e justa. Um dos grandes empecilhos a isso é que, no Brasil, o dano moral se tornou precificado, praticamente se tornou um incentivo poderoso ao litígio, né? Por exemplo, na questão do ombudsman bancário no Brasil, nós teríamos que, de alguma maneira, desarmar a questão do dano moral, que se tornou um objetivo em si mesmo, independentemente da resolução daquele conflito que originou aquela postulação. Então, isso já tem sido feito de algum modo no judiciário, a gente já começa a ver uma tendência a que se exija a comprovação de um abalo psíquico, de um dano efetivamente moral decorrente de uma situação de fato, e não simplesmente um mero aborrecimento. Ministro, infelizmente, a gente está chegando à última pergunta, e eu gostaria de ouvir o senhor falar um pouco sobre ativismo judicial, que é um tema que está muito em discussão hoje. Parece que está claro para todos que a economia influencia o direito, não é? Mas qual é o peso do precedente judicial no mercado e na qualidade das instituições nacionais, na opinião do senhor?
o ativismo judicial, ele, como tudo, né, ele tem um dado positivo, que ele tenta, muitas vezes, concretizar alguns princípios e valores gerais previstos na Constituição, mas ele esbarra em algumas realidades objetivas. O princípio da escassez, por exemplo, na área de saúde pública e suplementar, é que você vê um caso típico de ativismo judicial. Muitas vezes um juiz se depara com um pedido de fornecer um tratamento muito caro, um medicamento raro, para resolver uma determinada doença ou situação, e ele, movido pelas melhores intenções e pelo comando constitucional, dizendo que a saúde é um dever do Estado, um direito de todos, isso sempre foi interpretado como um direito a uma prestação estatal geral, quer dizer, de criar um sistema de saúde que seja capaz de realizar atividades básicas para a saúde pública, mas não uma prestação estatal individual, concreta e mensurável, caso a caso. Nenhum país do mundo conseguiria fornecer a todos os seus cidadãos o melhor tratamento para todas as moléstias, por mais raras que sejam, ainda que sem levar em consideração a chamada reserva do possível, né? O judiciário não tem a formação nem a vocação para fazer essa alocação de recursos escassos. O juiz não é formado, em geral, como nós profissionais de direito não somos formados para fazer uma adequação de meios e fins. A gente é formado, sobretudo no nosso sistema jurídico romano-germânico, para fazer uma análise normativa e extrair do sistema normativo do ordenamento uma conclusão que seja coerente com o direito, que seja adequada, que seja justificável racionalmente dentro daquele ordenamento, sem levar em consideração as consequências. Essa é a nossa formação em geral. Mas quando se chega a essa situação em que o juiz, de maneira atomística, começa a conceder benefícios que violam essa reserva do possível e a realidade da escassez, nós temos uma ruptura muito dramática, né, dos orçamentos, dos deveres de licitação, e isso gera custos excessivos e provavelmente e gera mesmo uma consequência oposta àquela que se pretendia obter. O sistema se torna mais ineficiente e irracional. Obviamente, não há recursos para todos. Um tratamento com medicamento que custa alguns milhões de reais para uma única pessoa implica deixar de construir uma UTI, ou de fazer uma creche, ou um centro de saúde, ou uma campanha de vacinação que teria um benefício líquido muito maior, ou seja, que geraria um bem-estar social maior do que simplesmente uma decisão que vá determinar o desembolso de valores expressivos, como tem acontecido, né, no Brasil, lamentavelmente. Então, o ativismo judicial ele precisa ser colocado dentro de limites razoáveis, né? Essa expressão surge nos Estados Unidos, curiosamente, para designar debates no âmbito da Suprema Corte americana na década de 40 e 50, onde havia grupos antagônicos que debatiam a necessidade de ser mais atento apenas à norma estrita ou projetar para o futuro as consequências das decisões. Isso acabou no Brasil tendo uma outra significação. Os precedentes vinculantes no nosso novo Código de Processo Civil tentam, de alguma maneira, remediar isso e já têm sido usados, de alguma maneira, também para remediar esse tipo específico de ativismo judicial na área de saúde, ao limitar as hipóteses, por exemplo, em que é possível fornecer um medicamento, quais as condições para que ele seja fornecido,
Eu vejo com muito bons olhos os precedentes. É difícil mudar a cultura e fazer com que nós observemos efetivamente os precedentes. É comum ver que os tribunais de apelação muitas vezes reconhecem a existência de um precedente vinculante, não negam que exista, mas deixam de aplicá-lo em nome de um princípio de livre convencimento do juiz. Ainda falta algum tempo para que nós cheguemos a esse ideal de estabilidade e segurança jurídica, com o qual, espera-se, né, a gente vai atingir as finalidades para as quais foram editadas essas novas leis, né? A Lei da Liberdade Econômica e a Lei de Reforma da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Perfeito, ministro. Muito obrigado pela sua participação. É uma honra tê-lo conosco. Ministro, em nome do GED, eu gostaria de te agradecer pela apresentação, te parabenizar pela excelência da sua atuação no Superior Tribunal de Justiça, assim como pelas suas sempre relevantes contribuições acadêmicas nos temas muito caros à análise econômica do direito, e a gente espera rever o senhor em breve em outras iniciativas do nosso grupo de estudos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Amanda, Leonardo. Espero que também possamos nos rever em outros contextos, falando sobre esses temas tão interessantes. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo, acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Instagram como GED-UNB-IDP e no LinkedIn como Grupo de Estudos em Direito e Economia. Até o próximo episódio.